Boa tarde, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vim aqui compartilhar a mensagem da Palavra de Deus. Vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, meus irmãos. O texto qual quero meditar se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 22 e 23, que diz assim, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Meus irmãos e irmãs, o que Jesus quer nos orientar, nos advertir sobre os olhos bons, se teus olhos forem bons ou se teus olhos forem maus? O que está descrito aqui? Os olhos são a lâmpada do corpo. Pode nos conduzir à prática do bem ou à prática do mal. Tudo depende, meu irmão e minha irmã, aonde é que você está colocando os seus olhos. Se você coloca os seus olhos em Jesus, então você vai procurar fazer o bem, procurar fazer a vontade de Deus. Mas se você colocar os seus olhos no pecado, no erro, então você vai fazer tudo aquilo que é errado. Então nossos olhos, como diz aqui, podem nos conduzir à prática do bem ou à prática do mal. Depende de onde você coloca os seus olhos, ou em Jesus, ou nos prazeres desta vida, ou no pecado. E aí, continuando, os nossos olhos, como se fosse uma lâmpada. A lâmpada, sendo boa, traz luz, ilumina todo o seu ser, o seu corpo. Você sabe para onde está indo. Você tem com clareza o alvo correto. O que Jesus está dizendo aqui, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se o seu alvo é Deus, se o seu objetivo é Deus, se seus olhos estão claramente fixos em Deus e nas coisas de Deus, toda a sua vida, todo o seu corpo vai andar de maneira correta. Você vai experimentar uma vida neste mundo, uma vida abençoada e uma vida de misericórdia. Meus irmãos e irmãs, se os nossos olhos estiver na pessoa de Jesus, então só vamos fazer aquilo que é correto. Vamos ter uma vida abençoada. A graça de Deus vai nos acompanhar. A misericórdia de Deus. Então nossos olhos é como se fosse uma lâmpada. Nossos olhos como se fosse uma lâmpada. E a lâmpada, sendo boa, traz luz e ilumina todo o seu ser. E aí o texto bíblico diz assim, Hebreus 12:2 diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, onde é que você tem colocado o seu olhar? Em Jesus ou nas coisas deste mundo? Então, para a gente ter uma vida abençoada, uma vida com a graça de Deus, temos que colocar os nossos olhos em Jesus, em se submeter à vontade do Senhor Jesus Cristo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, se você coloca os olhos em Jesus, você sabe para onde está indo. Se você coloca os teus olhos nas coisas espirituais de Deus, então Deus ilumina a tua vida. Você não vai ficar perdido, sem direção e sem rumo. Amém, meus irmãos? Então eu queria compartilhar outro texto que diz assim, de novo Jesus lhe falava, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12.
É bem interessante. Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ou seja, aquele que se submete à vontade de Deus não anda no erro, no engano, no pecado. Porque Jesus é a única luz do mundo e vai nos iluminar, nos dirigir. Jesus dirige os passos dos seus servos. Jesus dirige a vida de quem o serve. Então, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem me obedece, não andará em trevas, não andará no erro, não andará no pecado. Porque quem obedece a Jesus faz a sua vontade. E quem faz a vontade de Deus não vive no erro, não vive no pecado, mas vive uma vida santa, reta, pura. Amém, meus irmãos? Outro texto aqui para a gente, só para me compartilhar aqui com os irmãos e irmãs. Salmo 27:1 diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? A nossa única luz, a nossa única esperança é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele nos dá força, né? No Salmo 46 diz assim: o Senhor... Deixa eu ler aqui rapidamente, meus irmãos. Salmo 46, fugiu aqui a mente. Salmo 46 diz assim, olha. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é a nossa fortaleza, o nosso socorro. Amém? Outro texto que eu quero colocar aqui, meus irmãos, Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém, meus irmãos? Então, vamos dedicar a nossa vida a obedecer a Jesus e a sua palavra, e sempre teremos a direção de Deus. Amém? Então vimos a primeira parte: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Agora vamos ver a segunda parte da mensagem, que diz: se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que quer dizer isso? Os olhos maus. Diz assim, olha: se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos maus, cheios de cobiça, de ganância, os olhos cheios de impureza, de lascívias. Ou seja, a pessoa anda em trevas, anda no erro, no pecado, não sabe para onde está indo, está sem rumo, sem direção. Tudo isso acontece porque a pessoa colocou os seus olhos no lugar errado, colocou os seus olhos nos prazeres desta vida. Toda a sua vida vai ser de confusão, angústia, sofrimento e desespero. Tá vendo, meus irmãos? Como diz aqui, Mateus 6, 22 e 23. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha só, tem pessoas que decidem colocar os olhos não em Jesus, mas no pecado, nos prazeres desta vida. Coloca os olhos na ganância, na impureza, na imoralidade sexual, no adultério. Então, tem muitas pessoas por aí, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, coloca os olhos no lugar errado. Se você que está vendo esse vídeo colocar os seus olhos no lugar errado, colocar seus olhos no pecado, nos prazeres do mundo, nos prazeres desta vida, você vai ter uma vida de tribulação, desespero, de confusão. A palavra de Deus diz em Romanos 2:9, tribulação e angústia vai vir para todo homem que pratica o mal, para todo homem que pratica o pecado. Tribulação e angústia. Então você que está vendo, vai ver esse vídeo, coloque seus olhos na pessoa de Jesus.
e você terá a luz da vida, porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Só Ele te dirige, só Ele pode guiar e dirigir os teus passos. Você que vai ver esse vídeo, tire seus olhos do erro, do pecado, dos prazeres desta vida. Coloque seus olhos em Jesus. E aqui continuando, eu vou colocar aqui alguns textos, meus irmãos, para a gente compartilhar. Exemplo, olha, primeira carta de Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, não é errado você ter dinheiro. É errado você colocar o amor ao dinheiro. É errado você colocar o dinheiro na parte principal, que é o teu coração. É você amar o dinheiro. Jesus falou a si mesmo em Mateus 6,24: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, tire seus olhos da ganância, da impureza, da riqueza, mas coloque seus olhos em Jesus. Porque tudo passará, meu irmão, minha irmã, tudo passará. Como diz lá em Marcos 8,36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter tudo nessa vida e no final ser condenado? Que você que vai ver esse vídeo, vai ver e vai me ouvir, coloque seus olhos na pessoa de Jesus. Se submeta a Jesus e a sua palavra. Outro texto aqui, meus irmãos, que se encontra em Colossenses 3, 5 e 6, que diz assim, olha: fazei, pois, morrer a vossa natureza, a prostituição, a impureza, paixões lascívias, desejos malignos e a avareza, que é a idolatria. Pois estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Então o texto começa: fazei, pois, morrer a vossa natureza. Fazei morrer, renunciar, abandonar. Tirai todos esses desejos. Abandone. Renuncie. Porque a nossa natureza aqui está falando da nossa carne. A nossa carne deseja o pecado. Então, a Bíblia está nos orientando: fazei morrer, renuncie o erro, o pecado, o engano, a prostituição, o adultério, a imoralidade. Renuncie, abandone. Porque sobre essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não querem se submeter a Jesus e a sua palavra, que querem viver na prática do pecado. Então a palavra de Deus diz: fazei morrer, renuncie. Renuncie, abandone toda a prática de pecado. Outro texto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos é João 12,35, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanheis. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12,35. Meu irmão, o que representa aqui? Jesus ainda disse: por um pouco a luz está convosco. A luz é Jesus. Por um pouco Jesus está convosco. Andai enquanto tendes Jesus, enquanto tendes a luz. Porque para que as trevas, para que o quê? Para que o pecado não vos apanhe. Porque quem anda no pecado, quem anda nas trevas, quem anda no erro, não sabe para onde vai. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, que vai ver esse vídeo no YouTube, depois eu vou postar. Quantas pessoas estão andando no erro, estão agora desesperados, sem saber o que fazer? Quem anda no erro, no engano, não sabe para onde vai. É uma vida de confusão, uma vida de desespero.
Amém? Então, que você, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, coloque a tua vida, toda a tua vida, nas mãos de Jesus. Amém? Olhe para Jesus. Jeremias 17 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Confie em Deus. Coloque toda a sua esperança nas mãos de Jesus. Em Provérbios 23, 26 diz assim: filho meu, dá-me o teu coração e que teus olhos observem os meus caminhos. Jesus quer a tua vida, quer o teu coração. Ele quer dirigir os teus passos. Quer te conduzir em vitória. Amém? Meus irmãos e irmãs, essa era a mensagem que eu queria deixar nessa tarde. Amém? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aonde é que você tem colocado o seu olhar? Você tem colocado o seu olhar, a sua vida, em Jesus? Ou você tem dirigido o seu olhar no pecado, nos prazeres desta vida, nas riquezas, nas ganâncias, no pecado em geral? Onde é que você tem colocado o seu olhar? Na pessoa de Jesus ou nos prazeres deste mundo, nos prazeres desta vida, no pecado? Que você coloque, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, o seu olhar na pessoa de Jesus, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra. Se você puder, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas. Amém? Meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Que Deus supra todas as vossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Uma boa tarde. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?